O texto diz que ele desejava ver Jesus, porém não. Por que ele não podia? Por causa da multidão e por causa da sua pequena estatura. Então, diga comigo, então, todo não porque ou não pode, existe um então. Amém, amados? Então, correndo diante de si, subiu em um sicômoro ou numa figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, diga comigo, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém ficar na sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria, diga comigo, e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: que este é ele, homem, hospeda com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, se alguma vez ou alguma causa tenho defraudado alguém, restituirei a este 4 vezes mais. Então Jesus disse: houve hoje salvação nesta casa, pois quem também é este filho de Abraão? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que haviam sido perdidos. Amém, queridos? Diga para o teu irmão, fala assim, não podia, mas então podeis sentar glorificando o nome do Senhor. Queridos, eu venho lendo esse texto há alguns dias, o Senhor falando ao meu coração. Nós estamos vivendo o ano de 2025, o ano da restauração. Quantos creem na restauração de Deus na sua vida? Amém, amado? Em todas as áreas, nós estamos pregando, ensinando a restauração na nossa vida emocional, restauração na nossa vida familiar, restauração na nossa vida financeira, restauração na nossa vida profissional, porque o nosso Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Quem pode dizer amém? Só que a caminhada da restauração, irmão, levanta-se alguns fantasmas, tá? Que vai tentar nos impedir de alcançar a restauração. Há fantasma que se levanta. O que é um fantasma? Um medo. Algo que nos impede de agir. Fantasma não existe. Quem crê em fantasma, diga amém. Ninguém crê em fantasma, irmão. Mula sem cabeça, alguém acredita, irmão? Também não? Que bom, né, irmão? São todos crentes, né? Mas há fantasmas que nos assustam, não literalmente como uma alma penada, né? Como algo no sentido folclórico dos contos. Não, fantasmas são medos que nos apoderam. Então hoje eu quero trazer essa palavra ao nosso coração: vencendo o fantasma do não pode. Nós vamos enfrentar em qualquer área da nossa vida, irmão, esse fantasma. A Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler, que um homem chamado Zaqueu, ele desejava conhecer a Jesus. Ele desejava ter um encontro com o Senhor, porque ouvira falar de Jesus. Então ele queria ter um encontro, ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver quem era esse homem que estava causando tanto prodígio e tantas maravilhas entre o seu povo. Porém, ele tinha algumas dificuldades. O texto diz que antes de Jesus entrar em Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu residia naquele lugar. Se você abrir a sua Bíblia aí no texto que nós acabamos de ler, diz assim: entrando em Jericó. Só que quando Jesus entra em Jericó, algo acontece. Ao entrar, uma grande multidão entrava com ele. Ele vem andando para dentro de Jericó, e quando ele foi passando a entrada de Jericó, um cego de Jericó, a Bíblia diz que ele ouviu um barulho. Nós ouvimos essa palavra aqui domingo passado. Quem estava no culto aqui, diga amém.
E foi sobre essa, o cego de Jericó. E a Bíblia diz então que Jesus vai passando, o cego vê a multidão, o barulho da multidão. Essa multidão vinha caminhando e gritando e buscando milagres e vitórias para suas vidas. Então esse cego diz: que barulho é esse? Alguém diz: é Jesus de Nazaré. E a Bíblia então diz que ele começa a clamar. Nesse contexto todo, nesse barulho todo, chega também a Zaqueu, que morava em Jericó, que também Jesus vinha. Ele diz: é a minha oportunidade. E quando ele começa a olhar e dizer: como é que eu posso vê-lo? Primeiro, ele tinha dificuldade da multidão que se levantou. A multidão que estava ao redor de Jesus. Teria ele dificuldade de ver a Jesus por causa da sua pequena estatura. Então ele tinha algumas dificuldades. E o texto diz que ele não podia. Essa palavra falou muito ao meu coração, irmão. Quando nós desejamos restauração para a nossa vida, irmão, nós vamos encontrar na nossa caminhada, muitos não podiam. Não pode isso, não pode aquilo, não tem jeito nisso, não dá para você fazer isso. E nós vamos ouvindo esses fantasmas, e nós vamos na caminhada desacreditando que Deus pode fazer um milagre, desacreditando que Deus pode virar o nosso quadro, desacreditando que a nossa vida é esse azar, essa má sorte que a gente tem. Irmão, não existe isso na vida de um crente. Deus pode fazer algo novo acontecer na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. E nós precisamos crer nisso. Agora, nós vamos encontrar muito não pode. Olha, não pode isso, não pode aquilo. Então Zaqueu, ele tinha um não pode. Ele não podia ver Jesus por causa de dois fatores. Primeiro, a multidão. Segundo, a sua pequena estatura, que o impedia de ver Jesus. Então, esses dois não podia, era fantasma para Zaqueu. Era um medo. Eu não vou conseguir ver Jesus, porque eu tenho a pequena estatura, eu não vou conseguir alcançar a minha vitória, trazendo para a nossa vida. Quantas vezes a gente diz assim: não, eu não vou conseguir orar, eu não vou conseguir ler a Bíblia, eu não vou conseguir santificar mais, eu não vou conseguir restabelecer o meu casamento, eu não vou conseguir alcançar aquela oportunidade de emprego, eu não vou conseguir mudar o quadro da minha vida, eu realmente sou uma pessoa azarada, eu realmente não tenho sorte, o meu ministério não floresce, a minha caminhada espiritual não floresce, o meu casamento não floresce, e nós vamos ficando cheios de fantasma de não pode. Não posso isso, não posso aquilo. E muitas vezes são algo que nós mesmos levantamos ele. Zaqueu olha para aquela situação, a multidão, era a oportunidade dele ver Jesus, porém, ele tinha um não pode. Quem era o não pode dele? A multidão. Quem era o não pode dele? A própria estatura dele. Duas coisas que humanamente olhando, era impossível ser vencida. Então o fantasma, irmão, desse não pode, ele grita aos nossos ouvidos para que nós recuamos daquilo que Deus tem para nós. Quantos creem que Deus tem algo grande para a sua vida, irmão? Então não recue diante desse fantasma, desse medo que acomete você muitas vezes e faz com que você comece a viver uma vida de procrastinação, viver uma vida de fracasso, uma vida de medo, uma vida de falhas, e você vai dizendo assim: não, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo. E nós vamos criando esses não podes na nossa vida. Parece que nós não vamos chegar àquilo que Deus tem para nós, e nós olhamos para nós e não tem jeito. Agora, a Bíblia diz também que Zaqueu venceu esse medo. Como é que ele venceu? Diga comigo assim: então. O que é o então, irmão? Na língua portuguesa, a palavra então é a conjugação de uma ação que vem posterior a algo que vai acontecer. Tipo, eu vou ali na esquina. É uma decisão. Então encontrei alguém.
Então encontrei o João, que me levou para o outro lado da esquina. É uma ação. Se nós queremos vencer, irmão, o não pode, nós temos que ter na nossa vida um então. Zaqueu, então, é uma ação em que Zaqueu vai vencer a sua paralisia, vencer o seu medo, vencer as suas limitações. O então na vida de Zaqueu era vencer a multidão. O então na vida de Zaqueu era vencer a sua pequena estatura. Qual é o seu então hoje, irmão? Talvez você deseje um casamento mais extraordinário. Qual é o seu então aí? De repente eu quero uma vida financeira mais estabilizada. Qual é o seu então? Aí eu quero ter uma vida espiritual mais plena, mais perto de Deus. Qual é o seu então? Então é uma posição que eu preciso ter para que algo aconteça na minha vida. Quantos querem viver a restauração de Deus na sua vida, irmão? Olha para o teu irmão e fala, qual é o seu então? Por que você não está vivendo isso? Por que você não está vivendo isso agora? Por que você já não começou a viver isso esse ano? Por que você está esperando? Ah, é medo. É a minha pequena estatura. Eu não consigo viver porque eu não tenho tempo. É a multidão. É as dificuldades que você vai colocando diante de você mesmo. Aí eu preciso olhar para mim e dizer, não, mas eu tenho então. Então é algo que eu preciso fazer para que eu possa alcançar o melhor de Deus para mim. Eu vou orar mais, então eu vou tirar um tempo, então eu vou tirar um tempo maior com Deus, eu vou então jejuar mais, então eu vou vir mais para ouvir a palavra de Deus, os cultos, eu vou vir mais para a escola dominical, eu vou fazer alguma coisa para viver o milagre de Deus na minha vida. Esse é o então. O milagre de Deus não vai vir na sua vida se você cruzar os braços. Zaqueu jamais viveria o extraordinário de Deus na vida dele se ele ficasse dizendo assim, não, Jesus está vindo aí, mas gente, olha o tamanho da multidão. Olha, quem sou eu na fila do pão, né? Para ver Jesus, eu sou um pequenininho. Além do mais, eu sou um traidor do povo judeu, eu sou um cobrador de imposto. Zaqueu era um judeu que traiu o seu próprio povo. Para os judeus, quem olhava para Zaqueu dizia, isso é um traíra. Isso aí é um traíra. Ele tira de nós para dar para os romanos. Não é não? Ele tira, ele vem cobrar de mim, né? Não, imagina comigo, irmão. Um irmão chegar na sua casa, irmão de igreja. Falar, irmão, e aí? Vim buscar o do prefeito. Tem uma lei agora aqui que você precisa dar 20% que você ganha para o prefeito. E eu vim buscar. Irmão de igreja. Só que desses 20%, 5% ficava para ele. Era a lei romana. Estou dando aqui um exemplo, tá? Agora você já imaginou? Todo dia o Zaqueu de porta em porta. Batia na porta de um, na porta do outro. Agora esse homem queria ver quem, irmão? Ele queria ver Jesus. Então as possibilidades de Zaqueu dizer, não, para mim não tem jeito. Eu vou até afastar dessa multidão, porque vai que eles me batem, né? Vai que eles me apedrejam aqui. Porque eu não sou bem-vindo no meio deles. E a multidão era do povo judeu, gritando Jesus, Hosana, clamando ao Senhor, cura eu. Era o cego gritando, o aleijado gritando, o paralítico gritando, o cego gritando. E o Zaqueu no meio. Aí ele olhou e falou, não tem jeito. Quantas vezes você olha para você e diz, não tem jeito para mim. Não tem jeito para minha família. Não tem jeito para a minha vida. A minha vida, eu sou um azarado. Nada dá certo para mim. Olha para o teu irmão e fala assim, olha, qual é o seu então? O então é uma ação que você tem que ter para vencer o seu medo. Para vencer o seu medo. Então,
Zaqueu tomou uma postura. Diga comigo, Zaqueu tomou uma postura. Qual foi a postura dele? Ele diz aí, a multidão é grande, eu sou pequeno. Não tem jeito de eu ver Jesus de forma natural. Não tem, porque eu sou menor, eu sou pequeno. Segundo, a multidão é grande. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou subir num pé de figueira. Vou subir e vou olhar Jesus passar. Põe a mão no teu irmão e fala assim, ó. Quando você vence o não pode com então, coloca a mão aí, irmão, diga assim, ó. Quando você vence o não pode com então, Deus tem surpresa para você. Amém, irmão? Olha para o teu irmão e fala assim, ó. Se você vencer o seu não pode com uma ação sua, Deus tem surpresa para você. Quem está entendendo? Diga amém, amado. Deus tem uma surpresa para você. Qual é a surpresa, irmão? A Bíblia diz que, ó, tá aí, ó. Zaqueu vence o não pode com então. Então uma decisão. Ele tomou uma decisão. Ele diz assim, eu vou subir no pé de figueira, mas hoje eu não perco a oportunidade. Ele vai passar aqui e eu vou ver Jesus. Quantas vezes a gente quer que a vida melhore? Quem quer que a vida melhore aí? Levante a mão. Mas o que você está fazendo para ela melhorar? Ah, eu quero que o meu salário seja um salário melhor. Quem quer que seu salário aumente aí? Levante a mão, irmão, só para me ver. Levanta a mão, irmão, para me ver quem quer ganhar mais. Aí bota a mão no irmão e fala assim, o que você está fazendo para melhorar? Aí olha para o irmão e fala assim, deixa eu te contar um segredo. Você não precisa do seu patrão, você não precisa do seu chefe, você precisa ter uma intimidade com Jesus de Nazaré. Porque se você tiver uma intimidade com Ele, a porta abre, o milagre chega e a vitória vem. Esse é o caminho. Mas nós queremos o melhor, mas nós não estamos fazendo nada. Nós não tomamos uma posição diante de Deus. Zaqueu não, ele diz assim, hoje eu não perco a oportunidade, ele vai passar e eu vou ver ele, hoje eu tomo uma posição. Então, aleluia. Irmão, como Deus falou comigo nessa semana sobre isso aqui, irmão. Então, Zaqueu subiu numa figueira, ele tomou uma decisão, ele não ficou parado, ele não ficou vendo o bonde passar, ele não ficou vendo a carroça passar, ele não ficou vendo a multidão passar, não, ele subiu na figueira e disse assim, eu vou ver Jesus hoje. Qual é o seu então, amado? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem é bom para dar desculpa, não é bom em mais nada. Anote isso, irmão. Quem é bom para dar desculpa não é bom em mais nada. Nós temos gente demais, irmão. Eu converso com muitos irmãos, muitas pessoas. Irmão, quanta gente dá desculpa. Desculpa demais. Meias verdades. Sabe, irmão? Meias verdades. Tramita com a mentira. Brinca com a mentira assim, ó. Quem é filho do Pai Celestial aqui, diga amém, amado. Então não pode ter mentira na sua boca, irmão. Você não é filho do diabo. Meias verdades, engano, dizer que falou uma coisa quando não falou. Irmão, esse é seu então. Vai travando a sua vida, meu irmão. Nada floresce, nada prospera na sua vida. Porque você vai deixando isso acontecer. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Do maligno. Procedência maligna. Procedência maligna. Pode ser o seu então. Por isso que você não está conseguindo ver Jesus. Talvez a sua multidão seja isso. Talvez a sua pequena estatura, de você se sentir pequeno, diante de, não, Deus não vai me atender, Deus não vai ouvir a minha oração, e aí você vai se sentindo pequeno, e o diabo vai aproveitando e diz, não, você é pequeno mesmo, você não pode pedir não, você não pode, irmão, diga assim, em nome de Jesus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Levante-se, irmão,
Porque quando nós tomamos uma posição, nós saímos da paralisia de estar parado, estacionado, nós nos levantamos. Olha, não podia ver Jesus por causa da sua estatura, não podia ver Jesus por causa da multidão. Então Zaqueu se levantou. E ele diz assim: hoje eu vejo Jesus. Se levante, irmão, em nome de Jesus nesta noite. Se levante, irmão, mude o quadro da sua vida, mude essa espiritualidade morna, mude essa frieza espiritual que você tem, mude essa fraqueza, irmão. Você está parecendo galinha de Angola, fraco, 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 fraco. Nada muda na sua vida, irmão. É ano após ano e nada muda, nada é transformado na tua vida, sempre está a mesma coisa, irmão. Pelo amor de Deus, meu irmão. Arruma a janela, quebra a porta. Arruma a porta, quebra a janela. Muda para o teu irmão e fala assim: muda, meu irmão, muda, porque Jesus quer mudar a sua vida. E eu preciso crer nisso, amado. Quantos creem nisso? Diga amém. É o ano da restauração na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Agora, quando eu sei, irmão, que existe um não pode das limitações da vida, e eu me posiciono diante delas, dizendo: é verdade, eu sou pequeno, é verdade, tem multidão, mas então Deus vai me dar uma saída, então eu vou jejuar, então eu vou orar, então eu vou chorar, então eu vou ficar de joelho nos pés do Senhor, até o milagre chegar na minha família. É decisão. Mas quando nós tomamos essa decisão, o milagre não chega. Olha para o teu irmão e fala: e aí, irmão, então, o que você vai fazer? Então, o que você vai fazer, meu irmão? Agora, quando a gente toma posição, anote aí, irmão. Quando vencemos o não pode, com então, alguma coisa acontece. Amém, amado? O que Zaqueu queria, irmão? O que Zaqueu queria? Ele viu? Só viu? Põe a mão assim no seu irmão com carinho e fala assim: ó, quando você vence o não pode, irmão, isso é profético, irmão. Com um então, Deus tem surpresa para o seu coração. Está entendendo, irmão? Porque quando ele chegou, Jesus, não foi Zaqueu, irmão, que olhou para Jesus: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu aqui, Jesus, eu estou aqui. Foi assim, irmão? Não. Porque Jesus trabalha com o nosso coração. É a decisão do nosso coração que move a mão de Deus a nosso favor. Quem entendeu, diga amém. O Zaqueu está lá, escondidinho na figueira, irmão, só olhando para ver quem era Jesus. Quando Jesus vai passando, Jesus faz o quê, irmão? A Bíblia diz que Jesus parou. Não foi assim que diz o texto? Quando Jesus chegou àquele lugar, olha lá, coloque na tela, meu filho, versículo 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, vai, todo mundo lê lá. O que ele fez? Vai, todo mundo, 1, 2, 3, vai. Olha para o teu irmão e fala: ele está vendo você. Ele está vendo você. Ele olha para cima, irmão. Ele olha para cima. Zaqueu venceu aquilo que ele não podia. Como então subiu na figueira. E quando Jesus chegou, irmão, no meio de uma multidão, como é que você vai olhar para cima? Mas Jesus olha. Jesus está vendo a sua oração. Jesus está vendo o teu clamor. Jesus está vendo o que você está pedindo. Já há dias, o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer ao seu coração: continua pedindo, porque Ele vai parar, vai olhar e vai ver. E Ele vai dizer: olhou para cima. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu na figueira. Aleluia. Zaqueu queria ver Jesus. Mas ele viu com muito mais ação de Deus na vida dele. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima. E o que Jesus falou, irmão?
Quando Jesus olhou para cima, Jesus disse o quê? O que ele disse, irmão? Não, começa de novo. O que ele disse? Não, vai, irmão, devagar, respeita a vírgula do texto. Disse. O que ele disse? Zaqueu. Para aí, tem uma vírgula. Respira. Por que ele disse Zaqueu? Porque Zaqueu era o nome dele. Deus te conhece, João, pelo seu nome. Deus te conhece, minha irmã, pelo teu nome. Lá no céu você é conhecida pelo teu nome, minha irmã. Jesus diz, Zaqueu! Ele disse, quem eu? É você, Zaqueu. Aleluia. Eu fiquei imaginando isso aqui, né? Zaqueu! Ele olhou assim e disse, é você, Zaqueu. E aí Jesus completa, desce depressa. Aleluia. Por que era para descer depressa? Continua o texto. Porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Quantos querem Jesus na sua casa, irmão? Mas o que você tem feito para isso? Qual é o seu então? Pastor, eu tenho jejuado mais. Então eu tenho jejuado mais. Então eu tenho lido a Bíblia mais. Então eu tenho frequentado os cultos mais. Então eu tenho procurado mais santidade. Então eu tenho deixado mais o celular para ler a Bíblia. Então prepara, porque ele vai olhar para cima. Ele vai olhar para cima e vai dizer, João, Joaquim, Pedro, hoje convém pousar na tua casa. O que Deus quer de nós é essa ação. Essa ação, irmão, nossa. E Deus nos surpreende mais do que nós podemos imaginar. Aquilo que Ele tem para mim e para você. Então, hoje eu quero estar na sua casa. E quando Deus está na nossa vida, irmão, tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Nós temos uma vida espiritual mais direcionada a Deus. Nós temos uma família mais direcionada a Deus. Nós temos relacionamentos com os irmãos mais direcionados a Deus. A nossa vida profissional é para a glória de Deus. Essa semana eu estava lendo uma curiosidade judaica. Por exemplo, dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos tinham um costume entre os fabricantes de móveis, né, que faziam móveis. E aí, fazia a cadeira, vamos pensar numa cadeira. E alguém perguntava assim, essa cadeira foi feita por cristão ou por não cristão? Aí a pessoa dizia, não sei. Posso ver a sua cadeira? A pessoa pode. Aí a pessoa pegava a cadeira, virava a cadeira com os pés para cima. Se o mesmo acabamento que estivesse no assento estivesse oculto na base de baixo da cadeira, foi um cristão que fez. Se a cadeira fosse mal acabada, aquilo que não se vê, não foi um cristão que fez. Então a cadeira não tinha qualidade. Porque o cristão daquela época entendia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Como é que a gente sabe hoje que uma coisa foi feita por cristão? Como é que a gente sabe, irmão? A cultura gospel. O cara vai fazer uma cadeira, ele manda fazer um ferrinho tipo marcador de gado, né? Com um peixinho. Aí ele vai lá na cadeira, no fundo da cadeira, desenha um peixinho. Senão ele escreve na cadeira, Deus é fiel. Senão ele escreve na cadeira assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a cadeira que ele faz é tanta porcaria como a cadeira do ímpio faz. Tem diferença. O cara faz o pão
o pão do ímpio e o pão do cristão, pão do crente. Aí ele escreve na embalagem do pão: feito para Deus. Deus é fiel. Aí você vai comer o pão, é pior do que o pão da Dona Maria, que é macumbeira. O pão da Dona Maria, que é macumbeira, é melhor. Compra a hora, pode comer, que é benção. Porque nós não temos noção de que se Deus está na nossa vida, qualquer coisa que você vá fazer, precisa ser para a glória dEle. Você tem que ser, irmão, você tem que ser o melhor empregado lá no seu trabalho. Você tem que ser o melhor funcionário lá no seu trabalho. Você tem que dar exemplo. Porque você é um cristão. Você tem que ser um homem e uma mulher que o nome do Senhor seja glorificado no seu trabalho. O seu trabalho tem que glorificar a Deus. Não adianta você falar que é crente, irmão, se as suas ações não correspondem com suas atitudes. Ah, Deus está lá em casa, tá, irmão? Mas aonde Jesus está? Tem? Não tem, irmão. Esse tipo de coisa não tem. Quem está entendendo? Diga amém, amado. Quando nós tomamos a decisão e fazemos aquilo que é correto ao Senhor, nós temos mais do que nós merecemos. A Bíblia diz: então Zaqueu queria ver Jesus. Então ele não podia, por causa da sua pequena estatura e por causa da multidão. Nós vamos ter dificuldade, irmão. Mas uma coisa nós sabemos: se nós tomarmos a decisão, se nós tomarmos a posição, se nós pegarmos o nosso então e dizer assim, ó, Deus vai operar um milagre através disso, então você vai ter mais do que você merece. Porque o Deus vai parar e vai dizer: ei, hoje convém pousar na sua casa. Agora, quando Deus vem na casa da gente, a gente tem que mudar. Quantos que Deus está na sua casa aí? Levanta a mão, irmão. Como é que é a sua casa? Como é que é a sua família? Porque Zaqueu, quando recebeu Jesus em casa, ele olhou todo mundo e começou aquela murmuração, dizendo: não, isso aí não é Cristo não, isso aí não é o Messias não, porque ele está com um pecador, ele está com um publicano, ele está com alguém que rouba, ele está com alguém que traiu a nossa nação, ele não é o Messias. E Zaqueu começou a ouvir aquilo. Aí Zaqueu olhou e falou assim: Jesus, é o seguinte, se eu roubei alguém, se eu defraudei o pobre, se eu fiz alguma coisa má, eu restituo 4 vezes mais. Porque, olha aqui para mim, amado, o que o Zaqueu fazia era errado? Não, olha aqui para mim e diga, irmão, o que Zaqueu fazia era errado? Sim ou não? Você acha que Zaqueu cobrar um imposto que era devido a Roma, que Roma tinha o direito de cobrar? Pode ser que o povo judeu não é como nós, irmão. Quem paga imposto de renda aqui feliz? Levante a mão. Não, você paga feliz? Ah, bom, porque, meu Deus, eu não pago feliz. Eu fico com uma raiva que vocês não têm ideia. Mas o que eu tenho que fazer, irmão? O que você tem que fazer? Pagar. Não tem jeito, irmão. Quem paga IPVA do carro feliz aqui? Chegou o final do ano, você tem que pagar IPVA. Quem é que paga feliz? Oh, glória a Deus, chegou janeiro para me pagar o IPVA. Não, todos nós pagamos, né, chorando, não é, irmão? Mas tem que pagar. E aí, é certo você sonegar? Não. Então o que Zaqueu fazia, é certo ou errado? Era certo, irmão. Porque ele foi contratado pelo Roma. Então ele fazia o que Roma pedia. E os judeus faziam aquilo porque era uma lei. Eles tinham que fazer aquilo. Agora, se eu achava errado ou não, agora, o que acontecia? As pessoas julgavam Zaqueu dizendo: é ladrão. É que nem você olhar para os políticos e dizer: todo político é ladrão. Você olhar para um policial e dizer: todo policial não serve. Uma mulher que teve experiências horríveis no casamento, olhar para todos os homens e dizer: nenhum homem presta. Não, irmão, não é assim.
A minha experiência não pode ser julgativa à sua. Zaqueu não era um ladrão. Zaqueu chegou para Jesus e falou assim, ó, eu não sou ladrão, Senhor. Se alguém aparecer aqui dizendo que eu roubei, eu pago 4 vezes mais. Zaqueu era verdadeiro. E aí Jesus olhou naquele homem e surpreendeu ele de novo. O que Jesus falou para ele, irmão? Hoje é chegado salvação a esta casa. Irmão, o que Deus quer fazer é salvação na sua casa. O que Ele quer fazer é um milagre na sua vida, irmão. O que Ele quer fazer é uma bênção na sua casa. Você precisa abrir a sua casa para Jesus. Porque se você abrir, o milagre vai chegar. Agora, abrir a casa para Jesus, irmão, é ter uma vida restaurada. Não é viver uma vida fake. Não é viver uma vida de mentira. Não é viver uma vida de engano, não. É viver uma vida verdadeira. Porque Jesus conhece o seu íntimo, aonde você assenta, aonde você se deita, aonde você vai, aonde você está, o Senhor Jesus conhece tudo. Então se Ele conhece, não adianta você querer enganar. Não adianta você querer barganhar com Jesus. Não tem essa barganha com Jesus não, irmão. Jesus não tem barganha. Agora, se você vencer o medo, se você vencer o seu não pode, com um então, que é uma posição diante de... Eu hoje tomo uma posição diante do Senhor. Eu saio daqui hoje diferente. Eu saio daqui hoje para mudar a minha vida. Eu saio daqui hoje para mudar a minha história. Então prepare, Jesus vai olhar para cima. Ele vai ver você na figueira e vai dizer, chegou salvação à tua casa. Quantos recebem esta palavra dizendo amém? Coloque-se de pé, irmão. Aleluia.